contexto dessas escolhas metodológicas, e especialmente quando estamos fazendo pesquisa qualitativa, é importante que a gente tenha presente a possibilidade ou a necessidade de fazer um detalhamento e estabelecer uma relação, como eu falei anteriormente. Vocês lembram que eu coloquei aqui essa possibilidade da gente verificar essa relação entre objetivo, categorias de análise, instrumentos e dados, né? É fundamental que a gente possa operacionalizar isso, ou seja, colocar isso no trabalho de forma que nos ajude a fazer a pesquisa e ajude o leitor a compreender o que nós fizemos. E então tem o que nós chamamos de um detalhamento das categorias de análise, dos fatores e a relação disso com o objetivo, instrumento e dados. E aqui eu trouxe então digamos um exemplo de fazer isto. E aí, para dar o devido crédito, eu tomei por base uns slides que eu tive acesso em PDF de uma apresentação da professora Alessandra, que é do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me formei no mestrado, e onde nós temos professores da Unido, do Departamento de Administração, fazendo doutorado lá no momento, outros professores também estudam lá. E a professora Alessandra traz isso de forma que eu achei bastante didática, que a gente não encontra nos manuais aí de metodologia. Então, ela diz o seguinte, que é fundamental que a gente estabeleça, que a gente detalhe as categorias e os fatores de análise. Ou seja, que a gente estabeleça uma relação entre o objetivo da pesquisa e o objetivo, categoria de análise, os fatores de análise, instrumentos e a coleta de dados, ou os dados em si, né? Então, a categoria nós já vimos lá enfim, um pouco mais atrás, o que são categorias de análise. E ela diz que essas categorias são definidas, né, por um conjunto de fatores de análise, que nada mais são, que esses fatores nada mais representam do que a definição operacional da categoria. O que é a definição operacional? Que nós vimos que a definição operacional é a forma com que você vai observar ou mensurar determinada categoria, ou determinada variável, ou determinado construto. Ou seja, é aquilo que será verificado, mensurado, observado e como você vai fazer isto, né? Então, a professora Alessandra apresenta um exemplo que eu trago aqui, que então você tem um objetivo, isso é um trabalho, tirado um objetivo específico de um trabalho, que é caracterizar mecanismos usados para compartilhar conhecimento na unidade neonatal do hospital universitário. Ou seja, alguém está estudando, né? Está estudando a questão dos profissionais de enfermagem num hospital universitário, numa unidade, né, de internação neonatal de um hospital universitário. E um dos objetivos era esse, que é caracterizar os mecanismos usados para compartilhar conhecimento na unidade de internação neonatal do hospital. A categoria de análise identificada para aprender, né, essa questão foi mecanismos formais e informais para compartilhar conhecimento. E foi estabelecido os fatores de análise, que é tratado como sendo, ou representa a definição operacional desta variável, que o que foi definido, então, como operacional, ou seja, tratado como fator de análise. Tipo de conhecimento compartilhado, ou seja, eu vou verificar esse mecanismo, né, para compartilhar conhecimento por meio de quê? Olhando o tipo de conhecimento compartilhado, se é tácito ou explícito, olhando e verificando quais os meios de compartilhamento, se diretos e indiretos.
E os instrumentos que serão utilizados para a coleta de dados será a observação, ou seja, né, o pesquisador vai observar isso na unidade, e realizar entrevista com os profissionais envolvidos na unidade de internação neonatal. Ou seja, eu tenho objetivo, a categoria de análise, ou categoria analítica, a definição operacional, né, se eu não quisesse chamar de fator de análise, eu chamaria definição operacional, e o instrumento de coleta de dados. Como a sequência não cabia numa única transparência, eu trouxe para cá, né? Que é, além do objetivo, a definição operacional, que é fatores de análise, os instrumentos de coleta, ou seja, nós tínhamos até esses três, nós tínhamos lá objetivo, no anterior, só para a gente recordar, objetivo, categoria de análise, fator e instrumento. Eu tirei a categoria porque não precisamos mais dela no segunda transparência, então eu tenho objetivo, fatores de análise, então, que é a definição da categoria, que está lá no outro slide, os instrumentos de coleta que estão lá, observação direta e entrevista, e aqui os dados ou as questões que serão formuladas para obtenção dos dados para, digamos, tornar possível colher os dados suficientes que me permitam, então, aprender as características desse fenômeno. Eu não vou aqui certamente olhar as perguntas, vou uma ou outra só, mas só para dizer o seguinte, por exemplo, a primeira é qual o tipo de conhecimento que você mais usa no dia a dia que está relacionado para identificar, né, se esse conhecimento, qual é o tipo, enfim, a característica do conhecimento que é compartilhado. Né? A segunda é como é que esse conhecimento, né, qual é o tipo de conhecimento que você mais partilha ou transfere? Quais os meios, né? Ou seja, isso é para saber se é direto ou indireto. Enfim, é um conjunto de perguntas que as respostas permitirão apreender o fenômeno, ou seja, o conjunto de respostas permitirão, enfim, conhecer, caracterizar aquela categoria que foi estabelecido relacionada a esse objetivo. Observe que, quando você faz isso, né, o risco que você corre de errar em termos de instrumento, do dado a ser coletado, do tipo de pergunta a ser feita, é muito menor do que se você não fizer. Isto aqui é fundamental para você, enquanto pesquisador, primeiramente, e é fundamental para o leitor, para aquele que vai ler o teu trabalho e dizer, opa, eu já sei agora por que foi colhido o dado lá, por que foi importante saber qual é o tipo de tecnologia para compartilhar conhecimento. Então, isso é fundamental para você, para guiar o teu trabalho, guiar a tua pesquisa de campo, e é fundamental para o leitor saber por que você está. É para você guiar o teu trabalho, é fundamental para você guiar o teu trabalho, é fundamental para lhe orientar, então, para guiar o teu trabalho de campo e para o leitor saber por que você fez determinadas escolhas e o que é que significa a razão pela qual essas coisas foram feitas, essas escolhas foram feitas. Bem, mas você pode perguntar, professor, só tem esse jeito? Enfim, se eu não quiser esse tipo de detalhamento... Veja, eu acho primeiro que é importante fazer. Segundo, é que você, enfim, quiser adotar algumas coisas alternativas ou de forma complementar,
Eu tenho algumas sugestões que eu tenho usado na minha orientação com meus alunos já há algum tempo, né? Aqueles que foram orientados por mim sabem disso, né? Que eu penso que é possível você expressar isso também de forma diferente ou de forma complementar. Não é uma ou outra, é uma e ou outra, né? Eu, por exemplo, costumo exigir que os meus orientandos, no mínimo, façam este quadro, né? Aí próximo, quando está discutindo a questão dos dados, a coleta de dados, os instrumentos de coleta, enfim, que ele possa, então, dizer quais são os objetivos, únicos ou específicos, que ele está almejando alcançar, de qual estratégia de coleta de dados, ou instrumento de coleta, ou instrumento. Então, eu tenho um objetivo 1, então que a minha estratégia ou instrumento de coleta serão entrevistas semi-estruturadas. Quais os dados você vai coletar nessa entrevista? Ou seja, o que é que você pretende coletar com ela? O que é que você vai buscar com uma entrevista? E quais as questões, ou qual é a descrição, por exemplo, se for uma observação, como é que você vai fazer a coleta de dados? Porque, por exemplo, pode ser uma observação. A observação eu não tem uma questão que eu vou perguntar para alguém, ou um roteiro, no caso de entrevista semi-estruturada, nem são as questões, é um roteiro básico, mas no caso de observação eu não tenho uma questão básica, eu vou dizer qual é a forma, eu vou descrever a forma que eu vou coletar os dados. Ok? Então, eu penso que isso ajuda muito, né? E nem precisa, digamos, ser uma alternativa àquele modelo anterior. Isso pode ser feito como uma forma complementar. Ou, caso, enfim, não seja adequado àquela apresentação anterior, eu acho que ele cabe em qualquer tipo de trabalho, tanto quantitativo quanto qualitativo.